Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma alegria poder abraçar, cumprimentar a todos vocês nesse dia do Senhor. Que você não se esqueça de ir com sua família, com seus amigos, para a celebração da Eucaristia na sua comunidade, na sua paróquia ou na sua capela. Importante que aos domingos nós participemos da missa, a não ser que sejamos doentes e não possamos nos locomover. Aí então algum ministro poderá levar a Eucaristia até aquele que não pode ir presencialmente, mas que também está participando de coração da sua comunidade. É domingo, dia do Senhor, e celebramos o dia da ressurreição de Jesus, quando os cristãos se reúnem em torno da mesa e ele está presente, ressuscitado. Seu corpo, seu sangue, no pão e no vinho que nós recebemos, é sua presença em nossa vida. Ele renova o sacrifício da cruz na Eucaristia e também a ceia pascal, a ceia da ressurreição. Portanto, caríssimos amigos e irmãos, participemos e não deixemos passar o domingo sem que nós escutemos a palavra de Deus e nos comunguemos e convivamos com os irmãos e irmãs. Nós iniciamos nesse domingo, o 15º domingo do tempo comum, o discurso em parábolas, esse capítulo que nós vamos ouvir nesse dia de hoje, capítulo 13, nós temos várias parábolas que nos próximos domingos, nas próximas semanas, nós estaremos também ouvindo na liturgia da missa. É sempre a igreja que vai nos ensinando através da palavra de Deus. E no texto de Mateus 13, capítulo 13, 1 a 23, nós temos a chamada parábola do semeador. E tem também a possibilidade de ter aquela completa, ou apenas o texto mais breve, que é uma palavra de Deus do Evangelho, bastante extensa, em que Jesus vai ensinando ao povo e vai explicando aos discípulos o sentido daquilo que ele fala. Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão se reuniu em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. Portanto, com esse texto do capítulo 13, que inicia o discurso em parábolas, fala de alguém que vai ensinar. Jesus pega realmente um barco, fica na beira da praia e o povo na praia escutando em pé. Aparece Jesus como mestre, ensinando coisas do reino e muito importantes. Portanto, o discurso em parábolas desse capítulo 13 do Evangelho vai nos ajudar ainda mais a ver os ensinamentos de Jesus, que depois a Escritura conservou e trouxe até nós. Estamos no Evangelho de Mateus, portanto, e aqui Jesus contou a parábola do semeador. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram na beira do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outras em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotaram, a terra não era profunda, o sol apareceu e logo queimaram, porque não tinham raiz. Outras no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outras, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, 60 e 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Aqueles que trabalham na terra sabem muito bem que para semear, normalmente a gente prepara a terra. Prepara a terra para que as pessoas, quando a semente cai, tenha uma terra possível, mais afofada, para poder a semente ali brotar, crescer, se desenvolver, não é? Nós vamos ter depois outros textos que Jesus vai falar sobre isso, não é? Ou seja, porque todo mundo escuta a mesma palavra e nem todo mundo, justamente, dá o mesmo fruto. E a parábola mostra bem nesse aspecto, né? Ou seja, a semente sempre é boa,
Essa é a constatação. Uma semente sempre boa, porém depende do terreno onde ela caia. Tipo de terreno, se está preparado ou não, né, para acolher a palavra do Senhor. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, a leitura primeira desse domingo, do profeta Isaías, fala um pouco dessa palavra do Senhor. Assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar, e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for da minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Em Isaías fala da chuva que vem e que não volta, não se evapora, sem que ela fecunde a terra, sem que encharque, molhe a terra e faça produzir seu fruto. Assim a palavra que sai da minha boca, ou seja, é uma palavra eficaz, que fecunda o nosso coração e vem trazer vida para todos nós. Porém, a parábola do semeador, vamos falar que essa palavra do Senhor que vem e fecunda a terra, depende também do tipo de terra, tipo de terreno que nós temos no coração, que tipo de abertura nós temos no coração. E Jesus, contando essa parábola do semeador, ele vai explicar sobre isso. E é interessante, meus irmãos e irmãs, porque essa parábola do semeador que Jesus conta à multidão, ele fala para os discípulos e pergunta por que fala em parábolas, né? E ao mesmo tempo, o que significa que você explicou, ou seja, ele vai explicando justamente por que ele fala em parábolas, para que possam compreender, e felizes sois vós quando os vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem, né? E muitos profetas desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Então Jesus explica para os seus discípulos a parábola. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Ele conta a parábola para a multidão e explica aos seus discípulos o sentido dessa parábola. É um trecho do Evangelho que nos mostra bem o tipo de Jesus de contar a parábola e falar por comparações, depois explica aos seus discípulos aquilo por que comparou assim. O que para nós é muito claro, ou seja, a comparação, o sermão em parábolas se explica com muita clareza, mas vindo a explicação do próprio Jesus, do próprio Evangelho, mostra bem clara a sua intenção também, para dar abertura do coração da pessoa para acolher a palavra de Deus, ou a chuva que vem do alto, como lembra aqui a leitura primeira, para poder deixar-se fecundar. A explicação de Jesus. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado na beira do caminho. Ou seja, não houve nem sequer nada que brotou, que cresceu, já foi arrancado antes de chegar a nascer. E caiu em terreno pedregoso, é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo e é de momento. Quando chega o sofrimento e a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. Se entusiasma logo, acha bonito, mas não tem profundidade. Vê apenas o oba-oba. A hora que chega a exigência, a perseguição, o problema, logo desiste. Ou seja, não teve aquela profundidade de poder ter um coração preparado para acolher a vida nova do Senhor, a palavra de Deus, que fecundasse o seu coração e tornasse um bom cristão, né? Assim que chega a dificuldade ou problemas, logo desiste. Então, cheio de gente assim, que devido às dificuldades, às perseguições, às falas, etc., desiste de continuar caminhando na igreja, continuar buscando o Senhor, embora um dia tivesse entusiasmado com a palavra de Deus, com a caminhada como cristão, estivesse bem animado, mas logo desiste. Depois fala a semente que caiu no meio dos espinhos, é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza
sufocam a palavra e ele não dá fruto. Ou seja, também é aquele que deixa-se sufocar por aquilo que é o mundo de hoje e logo, realmente, a palavra de Deus que cai, começa a brotar, logo sufoca a pequena plantinha que vai nascendo. Quantas pessoas, meus irmãos e irmãs, tiveram esse início e depois foram sufocadas as vidas que tinham começado a brotar devido aos interesses econômicos, de projeção, de ideias. Quantas pessoas, quanto mal fazem, muitas vezes, pelo modo de ser, vendo apenas interesses próprios, não deixando com que a verdadeira vida brote, mas sim tantos males ao redor sufoquem essa plantinha que vai nascendo. Tanto uma palavra que nós vemos que é a semente viva e eficaz, porém, as plantas sufocadas pelos interesses do mundo. E por fim, Jesus explica, a semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Ouve a palavra e a compreende. Ouve a palavra e deixa a palavra de Deus fecundar o seu coração. Assim mesmo, é diferente. Um dá fruto de 60, outro 100, 30, enfim. Há uma diferença, não é todo mundo igual, mas dá fruto. Ou seja, ouvir a palavra, acolher a palavra, deixar a palavra de Deus fecundar o nosso coração. Essa chuva que vem do alto, como diz a leitura primeira, que fecunda a terra, que nós sejamos aqueles que estejam de coração aberto para acolher a palavra e deixar com que ela fecunde a nossa vida. Nos faça realmente pessoas animadas pelo Evangelho que deixa nascer a planta, crescer e dar frutos no seu devido tempo. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós lemos a continuação da carta de São Paulo aos Romanos, fala que toda coisa que acontece conosco, todo trabalho, missão, que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Nós que vamos deixando a palavra de Deus agir em nossa vida, vamos passando também pelas vicissitudes, perseguições, dificuldades, mas isso passa, porque aquilo que é a eternidade é muito maior. E fala que, inclusive, até a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por sua dependência daqueles que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção. Portanto, o ser humano que vai vivendo a palavra e vai experimentando também essa presença no mundo, vai elevando o mundo, vai transformando esse mundo, né? Ou seja, toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso povo. Portanto, meus irmãos e irmãs, a presença dos cristãos no mundo vai transformando a sociedade, o mundo que está aí. Por isso também vim falar nessa leitura de São Paulo, a nossa responsabilidade também com o meio ambiente, com a própria criação também, já que o relacionamento do cristão com tudo isso faz a diferença e vai renovando tudo isso. Não é? Vamos rezar e responder essa palavra de hoje, desse domingo, com o Salmo 64, que está no Salmo de Resposta. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. É assim que preparais a nossa terra, vós a regais e a aplainais. Os seus sulcos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos, transborda a fartura onde passais, brota um pasto no deserto. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos. Nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria. Abramos-nos a semente
que é plantado em nosso coração. Deixemos que a nossa terra seja apropriada para brotar e fazer com que as coisas brotem em nossa vida e todo o nosso mundo lucre com essa presença dos cristãos. Boa celebração dominical a todos. Que Deus abençoe e guarde. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.